Tricolor, estamos ao vivo aqui agora depois de uma vitória sensacional no Maracanã, fora de casa. Aí o São Paulo consegue, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, um resultado sensacional, fantástico. Aí o time teve um desempenho muito bom. São Paulo jogou direitinho, né? O time aí teve um ótimo desempenho. A gente vai bater um papo aí junto com o Gabriel Sá, que já vai entrar aqui com a gente na live. E vamos trocar uma ideia aí. Vamos ouvir também o que vocês têm do time, dos arredores, do pré-jogo, do pós-jogo. Vamos colocar aqui o Gabriel com a gente online. Deixa ele aceitar o convite. Grande Gabriel, Fala, Senna. sobreviveu? Tá boa a conexão aí? Dando pra ver Aqui tá certinho? bom. Boa, qualquer Aqui coisa eu tá bom. mando pro Wi-Fi aqui, mas por enquanto tá tudo certo. A gente sai de uma e já emenda em outra, né? Saí da Zona Mista agora há pouco, cheguei em casa e tal, dei aquela descansada, nós vamos finalizar a cobertura, né? A gente começa, a gente entrega início, meio e fim sempre, né, Senna? Então vamos finalizar a cobertura por aqui. O tripé tá caindo, não quer ajudar tanto, muito. Mas o São Paulo jogou muito bem hoje, né, Senna? O São Paulo no Maracanã, cara, olha, desempenho que eu particularmente não esperava. Eu esperava que fosse ser contundente no meio de campo, mas não tanto, né? Acho que superou a expectativa do São Paulino, Senna. Exatamente. Mandar um abraço aqui. O Souza tá aí assistindo a live, Fabão também, o Vinícius Ramalho aí, um amigão nosso aí. Grande abraço para vocês, todo mundo que tá assistindo aí também. Pô, assim, eu até comentei, né, antes do jogo lá encontrando os amigos, até o Gabriel, falei assim, eu não tava tão otimista, eu achava que o São Paulo ia empatar, conseguir ali talvez trazer um empate para o Morumbi, mas lá acho que o clima fez a gente ficar mais talvez otimista. Talvez vendo o pessimismo dos flamenguistas, né, Gabriel? Você que chegou mais cedo que eu lá, chegou às 10 horas, 9, né? Que horas você chegou lá? Acho que tá no mudo aí, Gabriel. Opa. Opa, agora foi. 9h50 cheguei no Maracanã, Senna. Tinha eu e um pessoalzinho ali que tava correndo. Era nem torcedor que tava entrando ali, era mais eu e os caras ali que estavam correndo ali nos arredores. Mas assim, eu acho que essa falta de confiança do flamenguista, ela foi muito presente e muito verdade, o que você bem pontuou, Senna. Porque assim, o flamenguista em geral, ele tá muito desesperançoso com o que é o time, né? Do que é a sua equipe hoje. E com o Sampaoli também, principalmente a postura dele hoje em campo, na coletiva, não credencia o Sampaoli para ganhar a confiança do flamenguista. Né? Então o flamenguista tem um pé atrás e dá para entender completamente esse pé atrás, né? Então, assim, já era um clima de muito pessimismo nos arredores dos flamenguistas, já era uma coisa que a gente sentia conversando assim, de que eles pensavam de que, pô, o Flamengo não vai ser campeão aqui hoje, o Flamengo precisa ganhar de 2-0 para mais para conseguir garantir esse título, para conseguir assegurar esse título, e não aconteceu, né? O Flamengo perde por 1-0 para o São Paulo e ficou para o Morumbi. O empate no Morumbi, eu acho que já daria confiança para o São Paulino. Perder de 1-0 até no Morumbi, até no Maracanã, perdão, daria confiança também de que, pô, dá para reverter. Agora, ganhando de 1-0, o São Paulino tá com uma expectativa jamais vista, né, Senna? Sim, sim. Até como lembrou o Drey aqui no chat, né? Não ganhamos nada. E é isso aí. O São Paulo não pode entrar displicente, não pode achar que, já tá com a mão na taça. Pelo contrário, a gente sabe que o time do São Paulo ainda oscila bastante. No Brasileirão, o São Paulo não ganha fora de casa, mas na Copa do Brasil, o São Paulo teve vitórias importantes contra o Palmeiras, fora, o Sport Recife, embora tenha feito aquela presepada no Morumbi. Mas essa também hoje no Maracanã é aquele tipo de vitória que dá muita confiança por ser uma final. E com o gol do Caleri, né, que a gente falou lá, né? Tinha muita gente chamando ele de pipoqueiro em final e a resposta tá aí, né? Então, assim, não dá para tirar o mérito, porque o jogo da LDU, o Caleri foi muito mal, de fato, e não dá pra gente pontuar que o Caleri é um cara mega decisivo em mata-mata. Ele é importante, sim, faz bastante gol, tem faro de gol, não é o cara mais técnico do mundo fora da área, tem uma limitação bem clara fora da área, principalmente, mas sabe fazer gol. E hoje ele contou com o bom posicionamento, né? Foi um bom cruzamento do Nestor, o Ayrton Lucas, até pelo que eu tive de impressão do estádio vendo também o replay, ele tentou cavar uma falta dentro da área, né? E aí ele deu aquela escorregada, tentou cavar uma falta, o juiz não caiu e o Matheus Cunha saiu completamente perdido, né? Se existe lei do ex positiva para o outro lado, é o que o Matheus Cunha fez, né? Que jogou na base de São Paulo e hoje entregou o gol praticamente para o Calera, né? Ele saiu completamente para fora ali, mas foi um belo gol do São Paulo, um belo cruzamento do Nestor. E o chat estava comentando aqui que gol do São Paulo, o Gabriel sorriu.
E é um pouco verdade, assim. E aí eu vi muita gente mandando mensagem falando, pô, não comemorou, como é que não deu pra comemorar o gol? E aí eu entro no mérito de que eu tava na tribuna de imprensa, tem que ter um comportamento diferente, mas não deu pra esconder aquele sorriso, né? Não deu pra esconder que eu fiquei feliz pra caramba com o gol, porque eu não esperava também. Foi uma jogada que o São Paulo tava vindo pela ponta, de repente cruzamento do Nestor, a galera acha o toque de cabeça, então, então para esconder o sorriso foi difícil, viu, Sérgio? Mas, ó, esse 1-0 dá muita confiança, o São Paulino fica muito confiante acima de tudo, e eu acho que, cara, o jogo de volta vai ter que entrar muito ligado, vai ter que entrar em uma postura até um pouco diferente, porque o Flamengo vai ter o Arrascaeta e esse pode ser o diferencial do time. Hoje o São Paulo entregou a paçoca também no esquema tático, né, que fez o meio de campo mega reforçado, mega reforçado para o São Paulo, né, assim, mega frágil, mega exposto. Então o São Paulo aproveitou isso, né? A gente não tem nada a ver com a fragilidade que o São Paulo ele armou no meio de campo, então perfeito, né? Fez certinho o time do São Paulo de encher o meio de campo com o Nestor, com o Rato. O Rato hoje eu achei que foi muito bem também, não sei se você concorda, mas acho que o Rato estava em todo canto, caiu bastante pela ponta, teve um papel tático fundamental. E fora o Nestor, que deu aquele cruzamento, que é um cruzamento dado com a mão praticamente para o Caleri cabecear dentro da área e com a ajudinha do Matheus Cunha também. Sim, sim. Cara, eu queria destacar 3 jogadores mesmo. Vivi o que você viveu, porque eu estava no gramado lá, não podia comemorar. Tava ali num canto ali, eu ficava ali meio, né? Na hora que saiu o gol do Calera, eu virei ali cabeça pro chão, falei, cara, fica ali de boa, fica quieto, né? Então foi bem discreto, mas muito feliz, né? E eu queria muito destacar aqui que assim, o Alisson fez uma partidaça, foi muito bem. Pelo que a gente viu aqui, você também apurou, parece que foram só câimbras, né? Então a gente até vai postar daqui a pouco na arquibancada um vídeo da hora que ele tá saindo, né? O Rato também A fez um. imagem preocupou porque ele saiu bem impactado, assim, né? Mas foi apenas Isso, câimbras. isso. O Alisson não teve nenhuma lesão, É. foi somente câimbras, então deve estar de volta já, inclusive no jogo de quarta-feira, vai depender da evolução dele também. Mas o Alisson é um jogador que hoje foi muito bem de novo, e o São Paulo perdeu muito na saída dele, né? Acho que o torcedor vai concordar. É chato cornetar jogador agora, depois que ganha uma final contra o Flamengo no Maracanã. O cara que vem cornetar é chato, né? Xarope. Mas o Gabriel Neves hoje entrou muito mal. O Neves entrou entregando 2, 3 bolas para o Flamengo. Então, assim, o Alisson fez falta, é um jogador muito importante que fez falta, sem dúvidas, hoje. Fora de tempo, de ritmo, né? Então, mas além do Rato que você destacou, eu falei do Alisson, né? O Nestor, né? Que é um jogador muito rotulado por boa parte da torcida, fez uma partidaça hoje, a assistência para o gol foi dele. E o Caio Paulista, que tinha uma certa preocupação da torcida em relação a ele voltar sem ritmo, né? Porque ele ficou um longo tempo fora, jogou uma parte do jogo contra o Inter e até saiu cansado no fim, né? Entrou o Wellington lá. Mas o Caio Paulista foi muito bem. O que você achou também? O Caio, ele apresenta uma evolução ofensiva para o São Paulo muito bom. E aí ele teve um lance, acho que foi no finalzinho do primeiro tempo, foi o que o Daronco pegou a bola para o intervalo, que ele saiu driblando um, driblando dois, deu uma caneta, deu aquele toque dele. Então, assim, a gente sempre brinca, né, que às vezes parece que o Fluminense mandou o Marcelo, né? Então, assim, o Caio tem uns lapsos de craque que são engraçados durante o jogo, mas ele consegue evoluir muito bem. Hoje ele marcou muito bem também, era o ponto principal que o São Paulo não estava preocupado. Teve um auxílio no meio de campo, mas marcou muito bem. E o Rafinha também, gente, vale a gente pontuar aqui, eu não vi o Bruno Henrique no ataque. Hoje o Rafinha colocou no bolso o Bruno Henrique, conseguiu marcar muito bem, e é um jogador que tem 38 anos. Então, assim, cara, é um cara que tem uma parte física, que se cuida muito, e que hoje conseguiu colocar o Bruno Henrique, que é um baita atacante, um cara velocista. Ele conseguiu acompanhar em todas as jogadas, principalmente, né, Senna? E segurar o Bruno Henrique. Foi anulado hoje praticamente o Bruno Henrique. Até o Vini Maluf mandou para dar um salve para o Maluf, Parque das Nações, em Santo André. Um abraço para vocês aí também, e todo o pessoal do chat. Mas, ó, Senna, dá para a gente pontuar uma outra coisa também, que eu acho interessante falar, que foi como o Flamengo hoje não conseguiu lidar com o meio de campo do São Paulo. O jogo, né, em todos os jogos você ganha o jogo no meio de campo. Eu sempre sou muito favorável a essa ideia. E o que o São Paulo fez hoje foi entregar os pontos para o São Paulo no sentido de colocar o Pulgar, Vitor Hugo e Gerson. Quem marca nesse meio de campo? Era a nossa dúvida até antes do jogo e que deu confiança para o São Paulino.
E o trio de ataque Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, hoje não funcionou de novo. De novo, o Gabigol saiu vaiado hoje, foi muito mal. Então, assim, o São Paulo teve muito mérito, o São Paulo teve um demérito ao escalar esse Flamengo tão fraco e tá com clima. Eu não sei se vão esperar esse último jogo da final, né? Tem jogo meio de semana também. Se perde de repente, pode até cair antes. Mas tá com clima de que o São Paulo derruba o São Paulo dia 24, Luciano. Eu até comentei aqui com um amigo meu, porque a minha preocupação é de repente o São Paulo cair nessa semana, porque aí o time do Flamengo poderia entrar e querer mostrar jogo, e a gente tem um jogo ainda muito mais difícil domingo. Já vai ser um jogo difícil, mas de repente com os jogadores querendo derrubar o treinador, os caras jogam muito mais. Então a gente tem que torcer também para que o São Paulo não caia nesse meio tempo, que seja uma semana que passe rápido. O Flamengo joga com quem no meio de semana no Brasileirão? Putz, vou ter que puxar aqui que eu não lembro de cabeça, não. Eu sei do São Paulo. São Paulo pega o Fortaleza no Morumbi, estaremos lá, inclusive. Mas, assim, esse jogo do meio de semana vai ser aquele jogo de dosar a expectativa, igual foi o jogo do Internacional, praticamente, né? E o jogo do Inter, vale a gente pontuar também, que o São Paulo jogou melhor o primeiro tempo, o segundo tempo não entrou em campo, não apaga isso, foi um apagão total, foi muito mal. O chat alerta aí que o Flamengo pega o Goiás. É o tipo de jogo que é muito difícil você perder contra o Goiás, né? É muito complicado você perder do Goiás, precisa fazer muita força para perder do Goiás o time do Flamengo. Não, assim, com todo mérito e respeito ao Goiás, mas é uma equipe extremamente fraca e que deve lutar contra o Z4 até o final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Flamengo, caso perca, eu acho que pode ser um indicativo. Eu acho chato falar isso, tá, Senna? Porque a gente quer acreditar que o jogador de futebol tem aquela coisa de, enfim, honrar a camisa até o último minuto, mas eu acho que o jogador, quando quer, derruba técnico. E isso baseado também em muitos relatos que a gente ouve de aí, jogadores também, de que o vestiário, quando rompe, é difícil voltar. E eu tô sentindo que o Flamengo rompeu completamente com o São Paulo, né? Hoje, até na pausa para hidratação lá, né, que foi feita, deu para notar uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, sei lá, o Dorival reuniu aquele bolinho ali e conversou com todos os jogadores, né? Conversou com todo mundo ali. Já o São Paulo, ele parecia que ele não era o técnico, parecia um cara da comissão ali de lado. Se eu não me engano, ele puxou o Gerson para falar. E vai muito na informação que teve no meio de semana de que o Flamengo fez uma reunião no CT sem o treinador. É uma coisa que, assim, eu nunca vi nada parecido, Senna. E ele no intervalo de jogo, ele saiu antes do time, ele foi embora. Antes de acabar o primeiro tempo, largou lá, foi embora. Tipo, deu um tite ali e foi embora. Isso na live pré-jogo, eu acho que tem muito embasamento com pós-jogo, com tudo que rolou. O Dorival deu tão certo no Flamengo, foi campeão de tudo, por ter esse perfil de técnico mais paizão, que hoje também dá certo no São Paulo. É verdade que o Brasileirão não está na melhor condição, caiu na Sul-Americana, mas dá certo no São Paulo. A gente é finalista, ganhando o jogo de ida no Maracanã por 1-0 com chances reais de título. Então, assim, caso a gente concretize esse título, né, assim, caso o São Paulo conquiste esse título, metade desse elenco vai entrar para a história, no mínimo. Eu acho que tem que entrar com essa cabeça de que o time vai entrar para a história. Assim, não é só um quadro na parede, né? É o primeiro título da Copa do Brasil de São Paulo, caso concretizado. Então tem que entrar com esse pensamento. Mas o Dorival, esse estilo paizão dele, essa postura de paizão, é o que fez ele dar tão certo no Flamengo. Um cara que se comunica muito com o elenco. E o São Paulo ele parece mais distante, né? Parece mais frio essa relação com o elenco. E foi o que fez praticamente. Ele já está com uma moral zerada. No Galo foi o que fez ele cair, no Santos é o que fez ele cair. E no Flamengo praticamente quase demitido. Parece que não comanda mais o São Paulo, não sei. Hoje o Marcos Braz passou na zona mista, estava ouvindo de canto também. Ele falou que está mantido o São Paulo a primeiro momento. Jogo meio de semana contra o Goiás, pode ser que se empata ou perde, pode ser que caia de cara. E aí fica uma instabilidade, né? Fica uma coisa assim, caso derrube o técnico no meio de semana, vem com quem pro jogo no final de semana? Vai vir com mais sangue no olho, sem sombra de dúvidas. Eu assim, acho que o São Paulo tem que preferir que o São Paulo fique até o segundo jogo da final. E é o que deve ser, até porque tem uma multa rescisória, né? Não é um negócio que é só mandar embora e tchau. Mas, assim, perdendo o título pro São Paulo, eu acho que o Flamengo manda embora. Agora, o São Paulo, hoje, mais uma vez, ele entregou os pontos em vários momentos, né? Mexeu completamente errado e tal. E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, tá feliz porque o São Paulo hoje venceu e mereceu. O São Paulo está no estágio famoso do está prestigiado, né? Que a gente sabe como é que funciona, né? E antes de falar mais um pouco aqui, falando para a galera deixar aí no chat aí
a cidade de onde cada um tá falando, pra gente mandar um salve aí, né, para todo mundo. Lembrando que amanhã, às 9 da noite, tem ao vivo Semana Tricolor. Eu, Sombra, Daniel Perrone e a Renata Saporito. Daniel Perrone está desacordado em algum canto aqui do Rio de Janeiro nesse momento, Sem sombra né? de dúvida. Ele tá parecendo. Ele com aquele cabelo dele, ele tá parecendo aquele cachorro lá do História Sem Fim, sabe? Perfeito. Tá ridículo. A Renata já tá voltando para Daniel São Perrone que Paulo. fez um treino de boxe, postou a fotinha e falou que tava para desestressar, né? É um Grande figura. poser, né? Ele vai lá, aí ele posta isso aí para dar uma de atleta, e depois ele vai lá e fica comendo feijoada, né? É um pilantra. Mas amanhã a gente Vamos está. mandar uns abraços pro chat aí, pessoal de Goiânia, Grajaú, Zona Sul. Vou subir aqui que sumiu um pouquinho. Tremembé, Campo Formoso, interior da Bahia, Manaus, São Paulo, capital, Catendé, no Pernambuco, Palestina do Paraná. Pessoal acompanhando a gente de todo o país. E é uma coisa muito legal, a gente falava ontem também, né, Senna? O quanto que o São Paulo está espalhado pelo território nacional, pelo território mundial. E como é legal a gente fazer essas lives, a gente fazendo cobertura em loco de estádio, como a galera se sente transportada muitas vezes. O cara que não tem a chance de ir para o Morumbi, de ir para Barra Funda, fica mais próxima do clube, né? Então é uma parte muito legal do nosso trabalho. Brasília, Sorocaba, Aracaju. O Vitor Boni, que está trabalhando comigo na Jovem Pan, está direto de Madrid assistindo. Isso não é mentira, não, né? Os caras mandam aqui às vezes brincando, mas ele está de Madrid mesmo. Simão Dias, Sergipe, João Pessoa na Paraíba, Balneário Camboriú, Campo Grande, e São José dos Campos, Grande Terra também, Brasília. E ó, fica o convite pro pessoal também, vale a gente falar que em outubro estaremos em todos os jogos fora de casa do São Paulo no Brasileirão, passagem comprada para Goiânia, passagem comprada para o Rio de Janeiro de volta para o jogo em São Januário, inclusive tem conversado esse jogo aí, que Barreira do Vasco é complicada, sei lá. Mas Goiânia, Salvador também no final de novembro, então a gente vai estar sempre na temporada completa do São Paulo Futebol Clube aqui na Arquibancada Tricolor. E eu acho que dá pra gente voltar a falar um pouco do jogo de hoje, Senna, porque é um ponto que eu acho que o São Paulino ficou muito feliz de ver dentro de campo. Como a zaga foi bem postada hoje, né? Isso. Obviamente ficou tenso com o Beraldo, porque houve aquele alarme falso de que o Beraldo teria tomado o cartão amarelo, e foi o Alisson, na realidade, né? Então o torcedor ficou meio assim, mas o Beraldo, se eu não me engano, a bola em cima da linha foi ele que tirou, né? Foi, cara. O Beraldo, aliás, Beraldo e Arboleda foram muito sólidos, né? O sistema Arboleda, defensivo. eu tinha um certo pé atrás, porque assim, o cara voltar de uma lesão, que não foi nem uma lesão, mas assim, de ficar um período mais fora, afastado e tal, sempre dá aquele medo, né? E o Arboleda também passa muito segurança, claro, mas em alguns jogos decisivos ele deixa a desejar de vez em quando. Não, assim, não dá pra falar que ele sente jogo grande, porque seria uma mentira. Mas a gente fica um pouco apreensivo, né? E o Arboleda, cara, foi sensacional hoje, Beraldo foi muito bem. Eu acho que o destaque principal que fez o Flamengo não jogar no ataque foi o Rafinha e o Caio Paulista. Rafinha e o Caio Paulista jogaram muito bem hoje, principalmente defensivamente o Rafinha. Rafinha foi sensacional, colocou o Bruno Henrique no bolso e isso faz a diferença total, né, Sam? O sistema defensivo era uma coisa que preocupava muito, por exemplo, quando a gente viu o time do Rogério Ceni, quando você tinha só o Pablo Maia protegendo a cabeça de área, né? É uma faixa muito extensa de campo para um jogador só proteger. E aí você vê que nesse time aí você tem o Pablo Maia, o Alisson que recompõe muito, volta, marca bastante. E aí os dois laterais, o Rafinha mais defensivo, o Caio mais agudo, né? Mesmo assim o Caio hoje foi bem defensivamente. E o Arboleda e o Beraldo se completam muito bem, é uma dupla que se completa. Quando o Arboleda joga com outro zagueiro, ele fica um pouco mais inseguro, né? A gente viu como, por exemplo, alguns jogos como a LDU lá, né? E alguns outros. E o Beraldo, a mesma coisa. Então, essa dupla aí se concretizou muito bem. E a gente lembrando aí que tem o Ferrarese voltando em breve também, né? Isso dá uma segurança maior. Até quando a gente estava lá no Semana, que você foi lá no Semana Tricolor, a gente fez aquele raio-x do time. A defesa do São Paulo foi a que ganhou, quando a gente fez uma comparação direta, né? E do meio para frente, o Flamengo. Clubista, né, César? Vamos combinar que a gente foi um pouquinho clubista. Que bom que ganhou, que deu razão pro clubista. Não, mas não foi tão irreal. Se for ver, a defesa do São Paulo é melhor e o Flamengo é melhor do meio para frente, né? Mas a gente não fugiu muito da realidade ali. Sim, e um ponto importante também, a cena que vale a gente falar também, porque eu lembro da Zona Mista de ver o Caleri muito entusiasmado ali na caminhada, vindo para ele falar com a imprensa. E eu acho que, cara, tem um ponto muito importante disso tudo, que é ele voltar a ter confiança, ele voltar a ser um jogador
ele sempre foi um jogador muito importante para o São Paulo, né? Sempre foi um jogador que fez bastante gol importante em Brasileirão e tudo mais, mas estava faltando aparecer quando o São Paulo precisava de um jogo grande. Estava faltando ele decidir um jogo grande. E hoje foi o que ele fez. O São Paulo fica feliz, fica orgulhoso, porque de fato jogou muita bola o Caleri hoje, brigou em todos os momentos, achou um gol. E aí ele falou na Zona Mista também, muito feliz assim, com o novo momento. Até foi perguntado, e aí eu pensei nisso depois, né? Porque o Paulo do Vale, da Bandeirantes, perguntou nesse sentido, e eu acho que é interessante também. Ele perguntou se, assim como o Ronaldo Fenômeno fez em 2002, guardadas, obviamente, as devidas proporções, se o corte de cabelo não foi uma estratégia do Caleri para desviar o foco, de repente, das críticas ao campo, para entrar mais tranquilo. E, de fato, assim, é porque o torcedor agora está um pouco mais atento e não tem mais aquela coisa de encher tanto o saco, né? Mas foi assunto assim, em algumas rodas, o novo cabelo do Caleri, o novo visual do Caleri. Então, ele falou que não, né? Que foi só para mudar, para ver se algo dava certo, que deu sorte agora. Só que eu acho interessante também, porque cria uma coisa, é uma mística interessante do Caleri, né? O Caleri loiro, ele não tinha feito um gol em Copa do Brasil. Bem verdade que no Allianz Parque era para ter feito e o Daronco, enfim, fez o que fez. Mas hoje, com novo cabelo, com novo visual, com essa mística toda, achou o gol no Maracanã e ele estava muito feliz na zona mista. Então, assim, eu acho que é um jogador muito importante e que tem tudo. Caso o São Paulo vença a Copa do Brasil, eu não acho exagero falar que o Caleri vira um ídolo. E aí, ídolo, quando a gente fala, o cara fala, não, ídolo é o Rogério Ceni, ídolo é o Raí, ídolo é não sei o quê. Mas tem prateleira de ídolo. Primeira prateleira de ídolo, assim, de baixo para cima, né? Pode ser que o Caleri se encaixe. Tem Claro. uma prateleira de caras que são muito identificados. Ele tem diversos jogos, ele tem mais de 100 jogos na camisa de São Paulo, bastante gol importante. E eu vou até pegar aqui quem falou. Júnior Lacerda pontuou uma coisa também, e eu tive uma discordância em casa, porque eu dei essa opinião também, tive uma discordância aqui, e eu acho legal a gente ver. Eu achei que o Juan entrou muito bem hoje, cara. O Juan entrou, ele deu um carrinho numa ponta ali, pelo menos, que, cara, entrou taticamente muito importante. Não dá para esperar que o Juan vai entrar, vai dar um chapéu, um rolinho, uma caneta e vai fazer um gol. Não é do perfil do Juan. Não é um jogador que é privilegiado tecnicamente. Mas, assim, taticamente hoje, entrou muito bem, entrou esforçado, deu o carrinho e acho que conseguiu agregar o que o Dorival pensou para o jogo de colocar um jogador mais novo, mais revigorado, para conseguir segurar o Flamengo, né, Pedro? Não, nesse sentido aí, eu acho que as alterações do Dorival foram boas, né? O Lucas fez uma partida mais discreta hoje, não apareceu tanto. Eu achei que ele tiraria o Caleri pelo cansaço, né? O Caleri, a gente sempre fala aqui, é um jogador que não é um primor técnico, mas é um cara raçudo, briga muito, né? E Mas já olha estava só, bem o jogo cansado. parecia esgotado já, né? Parecia... Sim, sim. E eu lembrei muito do jogo contra o Corinthians no Morumbi, porque quando ele tirou o Caleri, o São Paulo recuou muito e chamou o Corinthians para cima, né? Então, eu acho que talvez, não sei, possa ter acontecido esse tipo de pensamento de mantê-lo em campo e não aconteceu mesmo, porque o São Paulo chamou muito o Flamengo no segundo tempo, saiu pouco para o ataque. O Cauã falou aqui uma coisa que é muito verdade. O Juan jogou para o time, entrou jogando para o time. E o Luciano teve uma malandragem muito interessante, porque ele não caiu na pilha da zaga do Flamengo, não caiu na pilha no sentido de brigar, arranjar confusão e tomar cartão, que seria uma burrice para uma final como essa, e conseguiu prender bem a bola, conseguiu ganhar tempo de ataque, ganhar 2, 3 faltas. Então o Luciano entrou numa função muito bem também, né? E aí o Vini Cruz aqui, ele levanta uma pauta que eu ouvi bastante na tribuna de imprensa a hora que o Dorival chama as últimas duas alterações, né? E gera uma dúvida de muitos colegas também. O James Rodrigues. Por que não entrou o James Rodrigues? É uma dúvida muito pertinente. E o treinamento pode ser que explique um pouco, viu, Senna? Porque o James não é um cara de tanta intensidade. E eu entendo que o Dorival Júnior pensou nesse jogo, pensou nas alterações do São Paulo com caras de mais intensidade, com caras que corram mais, que se entreguem mais taticamente. Então, eu acho que explica um pouco. Agora, eu acho que o Ramos poderia sim ter ajudado, assim, ganhando o jogo, sendo como foi, não dá pra gente falar, tinha que ter entrado tal, X ou Y. Só que eu acho que pro jogo de volta, principalmente, que o São Paulo vai precisar bola no chão, colocar a bola mais tranquila ali, dar a bola nas pontas de repente, aí eu acho que o James Rodrigues pode ser mais importante pro São Paulo. E é um cara que veio com um calibre alto,
ele não é barato mensalmente, então eu acho que tem que ser mais utilizado no mínimo, né, Senna? E eu concordo com o São Paulino que questiona isso. Sim, sim. Deixar um abraço aqui para a galera do Conexão Tricolor, né, que eu conheci lá, encontrei lá pessoalmente. A Bigóis, a Gabi Martins também, que a gente encontrou lá. Massa Soberana aí também, um monte de gente. A gente encontrou muita gente bacana. E acho que vale comentar, Gabriel, um pouco do que a gente viu assim de bastidores, né? Porque como a gente chegou muito cedo, a gente conseguiu trocar muita ideia com a galera, ver um pouco de movimentação. Então eu queria compartilhar um pouco aqui, né? A gente estava muito com receio. Nós, por exemplo, não poderíamos ir com a camisa do São Paulo, porque indo a trabalho, assim, indo em setor de imprensa, você não pode ir, né, ir trajado com camisa de clube. Mas mesmo com o ingresso, se eu tivesse, eu tava com o pé atrás, né, de ir com a camisa do São Paulo se eu fosse. E muitos amigos me mandaram mensagem perguntando, cara, será que é legal ir e tal? Eu fui de metrô, né? Tô perto do metrô aqui e tal. E foi muito tranquilo, cara. A gente sabe que Bastante tem torcedor do São Paulo e do Flamengo andando isso, juntos andando ali nos juntos, arredores, né? andando juntos. A A parte da gente, tribuna de imprensa, Senna, eu acho que é importante que tem uma frase que o Flávio Prado me falou e o Mauro César me endossou uma vez, que a tribuna de imprensa, cara, quer torcer, vai para a arquibancada, tem que respeitar a tribuna de imprensa. E eu acho que faz bastante sentido porque, assim, se vai um jornalista, ainda que seja identificado com o Flamengo, ainda que seja portal do Flamengo, e comemora um gol no Morumbi numa final, eu me sentiria desrespeitado. E eu acho que faz total sentido. Então, assim, então até o pessoal brincou da minha reação na hora do gol, que eu fiquei muito estático. Acho que tem que respeitar, tem que ser, assim, você tá num ambiente que você não tá como torcedor. Agora, da parte da torcida, do que eu ouvi de relatos, o pessoal tava muito tranquilo, circulou bem ali, até porque houve um acordo das organizadas, né, da raça rubro-negra com a Jovem Flá, com a Independente e tal, houve uma união ali, então não teria muita baderna entre as torcidas ali do lado de fora. Obviamente ninguém é tão amiguinho assim, mas isso que eu ia vai de falar, olho. né? Com a Jovem Flá, até a gente sabe que existe uma certa amizade, né? Da Independente com eles, né? Mas outras torcidas você não tem como garantir muito. Mas no metrô o clima, e na cidade mesmo, o clima tava legal, né? Tava bem de paz. Ontem teve Vasco e Fluminense no Engenhão, é um jogo mais de risco, né? A torcida do Vasco tem aí algumas questões. Mas, assim, essa questão do setor de imprensa, por exemplo, a gente tem aqui no Rio também, claro, vários canais que cobrem os clubes, né? Como o caso do Flamengo. E você tem alguns, não sei se são jornalistas, né? Mas que são de mídia independente, Existe, que o cara existe um segmento de influenciador agora também, né? e o cara vai trajado totalmente, né? Como com a camisa do clube. Eu já fui em vários jogos no Allianz, fui em vários jogos em Itaquera, na Vila, e assim, eu sempre, a gente sempre vai, não só por conta da diretriz da CESP, né, de você ir de forma neutra, né, a paisana, né, mas porque é respeito. Você não quer que alguém venha no Morumbi trabalhar e o cara tá torcendo contra o seu time, você não vai fazer isso na casa dos outros também. Eu sempre tive, assim, sempre fui muito bem recebido em Itaquera, no Allianz, na Vila. Quando a gente vai com a equipe do Arquibancada, a gente é muito bem recebido, né? Então, eu acho que, assim, é legal citar isso, né? Aqui no Maracanã foi tudo muito tranquilo, foi muito bem. O clima estava legal, mas uma coisa que eu acho que é legal compartilhar, né? A gente ouviu a semana inteira muitos relatos de pessoas falando que a torcida do Flamengo não estava tão otimista e não comprou todos os ingressos, até pelo preço, né? Hoje, chegando no Maracanã, tinha cambistas vendendo os ingressos a 150 e R$ 200 já. Sim, Então não sim. ia morrer com os ingressos na mão, né? Tava feia a coisa. Então, e é engraçado porque tinha muito torcedor de São Paulo infiltrado na área do Flamengo também, né? Eu Bastante. passei chegando mais cedo, tinha um torcedor que tava entrando lá, falou, ó, não sei o quê, vou nos caras hoje, hein? Eu falei, pô, cara, que é isso? Pô, toma cuidado aí, pelo amor de Deus. Mas assim, tinha bastante cara infiltrado e o clima no Maracanã, pós o intervalo do jogo, pós o gol do São Paulo, ele passou a ser de muita hostilidade, né, Cê, né? Ele passou a ser um clima muito hostil do flamenguista, aquele barulho de bomba que vai enquanto a bola rola é horrível, né? Então, assim, barulho de bomba, bastante vaia, bastante grito contra a diretoria do Flamengo. Então, clima difícil. E eu também no chat comentar aqui que está tendo um debate paralelo no chat em relação ao Alexandre Pato, que hoje ficou fora do banco de reservas, né? Teve que cortar 3 jogadores da viagem, cortou o Yang, né? Que é o terceiro goleiro, quarto goleiro, né? Praticamente, Rodriguinho e o Pato. Agora, o Pato, eu entendo que o torcedor
clama por ver o Pato, porque o Pato ele tem acho que 9 jogos nessa passagem agora e 2 gols na cena. Acho que são esses os números dele. E o Pato é um cara que, de fato, assim, ele tem uma qualidade de bola na rede e tudo mais. Agora, não dá para ter um coro pelo Pato. Eu acho que, assim, é um bom jogador, pode ser que ajude, pode ser que no Brasileirão seja mais importante, mas o Dorival, ele tá no dia a dia do treinamento. A imprensa, infelizmente, não está no treinamento, né? E nem o torcedor pode acompanhar completamente. Mas os relatos é que, cara, o Dorival quer jogadores mais aplicados taticamente. O cara que corre o campo todo, que vai marcar na ponta, que faz isso, faz aquilo. E o Pato, eu acho que não tem nem físico mais para aguentar, por exemplo, 90 minutos ou até 45 minutos em uma alta intensidade igual hoje no Maracanã. Então, o Dorival utilizou bem as suas peças do banco de reserva, os atacantes que ele relacionou, ele colocou para jogo, né? Então, o Juan entrou bem, inclusive. Eu tenho minhas ressalvas ao Juan, acho que tem uma limitação técnica muito grande, mas agora, entrou bem, e eu acho que não dá para ter um coro pelo Pato. O Pato, se entrar em 2, 3 jogos de 10 e ajudar, já valeu, já tá produtividade, tá? Mas não dá para ter como se o Pato fosse a solução. Se o Pato entrasse hoje no jogo, o jogo ainda acabaria 1-0, isso eu tenho certeza absoluta, né? Então, assim, eu acho bom jogador, acho que tem que jogar mais Brasileirão, principalmente, mas não dá para ser um coro pelo Pato, fazer uma crise com o Dorival pelo Pato. Embora eu goste muito da postura dele fora de campo também e tal, por ser um cara que sempre respeitou muito o clube, não dá para achar que o Pato é um diferencial. O que eu mudaria hoje, de repente, Senna, é que é aquela corneta pós-jogo, que uma vitória não faz tanto sentido. Só que eu acho que o David poderia ter entrado, de repente, onde entrou o Juan. O Juan foi muito bem, te doçou, mas eu acho que o David poderia ter dado um outro gás para o São Paulo na ponta, que o São Paulo não teve naturalmente com o Juan. O Juan é um cara que entrou marcando bem, entrou jogando pelo time, mas de repente o David cumpriria um papel que poderia levar o São Paulo ao segundo gol, Será? Eu comentei com o Fábio Borges, né, que estava lá comigo também no gramado, e era muito isso, né? Fisicamente o David é mais forte, é um cara mais que pode ajudar trombando ali com os caras, brigando, atraindo mais a marcação de zagueiros. Foi assim no Palmeiras, né, no Allianz, que o Juan ajeita a bola para ele faz o segundo gol, né? Contra o Inter ele não podia jogar por questões de contrato, né? Ele tem um passe ali fixado com o Inter. E hoje eu achei que ele até entraria alguns minutos, talvez ele ainda não esteja num ritmo propício, né, para jogar, mas assim, como deu certo, então a gente fica feliz, né? Mas eu acho que o David, por exemplo, quando se fala do Pato, o David está muito na frente ainda. O Pato é um cara que, assim, eu tenho minhas críticas. Principalmente, né? Fisicamente, o David tem mais imposição atualmente que o Pato. E como eu falei, né, o Pato, eu tenho minhas críticas que eu já expliquei algumas vezes, né? Não é nada, claro, contra a pessoa. Todas as críticas que a gente faz aqui são profissionais, né? Ao time, né? Ao desempenho em campo, né? O Pato é um cara que ele tem um carinho genuíno pelo São Paulo, eu sempre falo isso, você vê que ele gosta realmente do São Paulo e tal, mas fisicamente talvez a gente possa ver o Pato depois de uma pré-temporada num Paulista, para ver se ele ainda possa ser aproveitado no ano que vem. Pro ritmo que a gente tá, opa, caiu aqui o Gabriel, daqui a pouco ele volta. E aí só complementando, pro ritmo que tem um jogo como esse, numa final de Copa do Brasil, num ritmo mais intenso de um campeonato brasileiro, né? Não dá pra gente esperar que o Pato possa entrar e, sei lá, ser um diferencial no jogo, né? Deixa eu colocar o Gabriel aqui de novo, pessoal, que caiu a conexão dele. E aí daqui a pouco ele já conecta aqui com a gente. Não está aparecendo aqui, mas vão deixando aí suas mensagens aí para a gente poder também dar um salve aí para a sua cidade, né? Lembrando que, assim, a gente tem toda a cobertura do pós-jogo, todas as informações aí no nosso site, o arquitricolor.com. Então vocês podem acessar lá. Em vez de acessar 500 portais diferentes, e alguns que fazem fake news, né? Vai no Arquibancada Tricolor e a gente tem ali todo o conteúdo. Deixa eu chamar aqui o Gabriel, ele já voltou online. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui no nosso convite aqui do YouTube, do Instagram. Não sei porque que não aparece. Gabriel, manda sugestão aí de participação, que aí a gente já te adiciona aqui de novo. Tá bom? Foi que nem na hora do campo lá que a gente estava fazendo a live, que caiu e não voltou mais. Vamos ver aqui. Engraçado, ó, não aparece a solicitação do Gabriel. Ele aparece que você pediu, mas não aparece aqui quando eu digito o seu nome. Vamos ver aqui.
vamos tentar de novo, enquanto a galera vai mandando aí as suas mensagens e de onde estão falando. Os torcedores, ó, Nova Colinas, Maranhão, Manaus, Santos, São Paulinos do Rio de Janeiro aí também. Que estranho, Gabriel, não tá. Eu sei que você está assistindo, não aparece aqui o pedido para participar. Vamos ver, tenta desconectar aí e voltar. Vamos ver, enquanto isso. Então, só complementando, né, gente? Então, assim, não dá pra gente esperar que o Pato seja uma solução, um cara que vai entrar para resolver o jogo, né? E acho que o Dorival Júnior, ele sabe o que tá fazendo, né? Se ele tá vendo ali no dia a dia os treinos, a gente vai ter que confiar, né? Um abraço aí pro Zé, lá da Deploy IT, um grande parceiro nosso aí, amigão da área de TI, também está assistindo aqui com a gente. Gabriel Sá, cadê você? Eu tô vendo que você tá aí online, mas quando eu digito aqui o seu usuário não aparece. Quando você manda a sua sugestão, o seu pedido de participação na live, não tá vindo, caiu totalmente, não sei por quê. Mistérios do Instagram, vamos tentar daqui a pouquinho de novo, né? Deixando também aí para vocês o convite, né? Além do nosso site, o arquitricolor.com, e você seguindo os nossos canais, né? Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, todos Arquitricolor. Amanhã a gente tem ao vivo, a partir das 9 da noite, o Semana Tricolor lá no YouTube. Então, eu, o Daniel Perrone, o Sombra, do Estádio 97, a Renata Saporito, estaremos ao vivo lá para falar desse jogão aí, né? Resultado importantíssimo aí. Nada tá ganho, vale reforçar. Não está nada garantido, mas São Paulo dá um passo importante, né? E aqui a gente viu agora há pouco aqui as imagens também do desembarque. São Paulo já chegou em Guarulhos, então o time consegue chegar ainda nesse domingo para poder descansar. Amanhã tem folga, um regenerativo só para quem não jogou. Gabriel, não sei porquê, não tô conseguindo mais colocar você aqui na live. A gente vai fazer o seguinte, galera, qualquer coisa eu vou fechar essa live aqui, a gente puxa mais uma de novo para o Gabriel entrar e a gente fazer as nossas considerações finais. Deixa eu ver aqui, cadê o Gabriel? Gabriel Sá. Gabriel, acho que ficou travado aqui, eu vou te remover aqui. Peraí. Agora acho que se você pedir vai dar certo aí, Gabriel. Manda de novo aí que deve funcionar. Não sei por que ficou travado, como se você estivesse na live ainda. Aí agora deve funcionar. Vamos ver aqui, Gabriel. Cadê? E beleza. Enquanto isso, um abraço aí pro Ricardo Barati, que está sempre com a gente. O Rodrigo Sena, será que esse é meu parente, cara? Eu não tô sabendo. Sena com N só, então não é parente meu, direto. Daniel Souza, obrigado aí por seguir nosso canal. O Gui Barnabé, Ander Paz, falando que está em Catanduva, interior de São Paulo. Um abraço para o Davi, né, o filho do Ricardo Barati aí. Vó Shirley, um abraço para você que está acompanhando a gente também. Manda aí, Gabriel, manda a solicitação de novo que agora deve ir. Everton Felipe falou, eu vi que você estava pessimista demais. Eu estava mesmo, cara, eu não estava nada confiante até chegar aqui no Rio, ver o clima aqui da galera. Não estava otimista. Depois eu fiquei mais otimista, assim. E até a hora que eu cheguei no Maracanã, vou te falar que eu esperava que o São Paulo trouxesse um empate. Se o São Paulo trouxesse um empate, acho que já estaria de bom tamanho. Me surpreendeu e que bom que o São Paulo conseguiu, né, isso. Quando a gente dá os palpites, não significa que a gente está torcendo para aquilo acontecer. A gente está falando que a gente acha que vai acontecer, né? Eu torço para o São Paulo ganhar as 38 rodadas do Brasileirão, que seja campeão invicto da Copa do Brasil e da Sula, né? O Gui Barnabé falando, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, obrigado por tudo. Pô, obrigado você por seguir aí a gente. Toda a equipe do Arquibancada Tricolor, aliás, né? Tá de parabéns. A gente tem aí a galera em São Paulo, no Rio, em Lisboa, Salvador, em Araras. Então, todo mundo trabalhando muito aí para trazer informações. E hoje foi uma cobertura cansativa, né? A gente virou a noite, né? Todo mundo virou a noite trabalhando. E hoje, direto lá no Maracanã, o sinal de internet zoado, né? Nada. A gente fez vários vídeos legais, não subia nada. Não tinha Wi-Fi, né? Então, bem difícil ali para a gente poder subir conteúdos, né, direto do Maracanã.
O Gabriel estava numa tribuna de imprensa que tinha cabo de rede, então ficou mais fácil, ele conseguiu mandar mais conteúdos. Mas eu, o Fábio Borges, que estávamos no gramado, a gente não conseguia mandar nada. E a gente estava no gramado ali, gravando os caras lado a lado ali, né? Infelizmente prejudicou muito. Mas eu tenho um vídeo aqui que eu estou editando e a gente vai soltar aí depois para vocês e acho que vocês vão gostar aí, né? Bom, galera, infelizmente assim, eu não consigo colocar o Gabriel mais aqui na live, não sei porquê, algum problema no Instagram, mas a gente ainda vai fazer mais conteúdos, tá? Vocês fiquem ligados nos canais do Gabriel Sá também, ele que tem o canal no YouTube dele lá, que é bem legal, vale a pena acompanhar. Ele é nosso setorista aqui no Arquibancada, mas ele tem o trabalho dele independente, ele comenta em outras rádios também, e ele fez uma cobertura excelente ontem, né? Com vídeos lá da torcida no CT do São Paulo, na saída do time. Ele acompanhou o desembarque aqui no Galeão, no Rio de Janeiro. Hoje no Maracanã, desde as 9, 10 da manhã, ele estava lá, saiu agora há pouco, trabalhou pra caramba. Nosso time aí tá deixando a gente muito orgulhoso. E tudo isso é para você, torcedor São Paulino, ver que é um trabalho de São Paulino para São Paulino, que vocês podem confiar que a gente está trazendo conteúdo sem fake news, a gente apura bastante. Por isso que também tem muita gente aí que a gente admira e segue aí o nosso trabalho, né? Hoje foi muito legal, a gente viu lá, bater um papo com o Gustavo Villani, com Paulo Nunes, Ana Thaís Matos, o Eduardo Afonso, Aline Fanelli, enfim, todo mundo lá. Então foi muito bacana mesmo. Grafite, o Dudu, Ricardinho. E é muito legal ver aí o reconhecimento da galera, não só porque são famosos, não é isso, mas porque a gente vê que o trabalho está sendo reconhecido, né, pela credibilidade. E muito é pelo apoio de todos vocês que estão acompanhando, assistindo, sempre curtindo. Então, quando você deixa um like, quando você compartilha um conteúdo nosso, quando você dá um like num vídeo lá no YouTube, vocês não têm ideia do quanto que ajuda, porque repercute para outros seguidores de vocês, né? E isso vai aumentando o alcance dos conteúdos do Arquibancada, beleza? Então, ó, só respondendo as últimas perguntas, o Ressalgado fala que o Edu Afonso é monstro, é isso aí. Ricardo Barati fala que a gente é honesto, que bom, obrigado. O Anderson fala que o avião está pousando no aeroporto de Guarulhos nesse momento, exato. O Rodolfo fala que o Caio Paulista foi monstro. Que mais aqui? Deixa eu ver as mensagens aqui. O Gui Barnabé pergunta se eu sou sócio lá do São Paulo, da área social. Não, não sou. Eu não tenho, infelizmente, dinheiro suficiente para ser sócio lá, né? O Ricardo Barati fala que a gente não planta fake news, isso é bom, muito bom mesmo. A vó Shirley falou, você tá feliz também? Boa noite, tô assim, demais, demais, demais. Hoje foi um dia muito feliz aí para todos nós, né? Não só pelo resultado, né? Mas por tudo aí que a gente vem conseguindo. O Renan fala que vazou áudio de alguns caras da Globo no intervalo e tal. Eu fiquei sabendo aí, mas eu não acompanhei, então não vou comentar, porque eu não vi ainda, né? Mas depois eu vou dar uma olhada aí. Aí eu comento amanhã lá no Semana Tricolor, né? Então, ó, convites finais, mensagens finais aí pra gente encerrar essa live, poder descansar. Obrigado, Ressalgado aí, valeu pelo elogio para a Arquibancada também. O Gui Barnabé também, o Ricardo, né? Todo mundo. A gente ainda vai ter mais conteúdos aí até o começo da madrugada, tem mais coisas saindo aí quase de hora em hora. No nosso site, arquitricolor.com, você fica muito bem informado sobre tudo que sai de São Paulo. Abração aí pro Fernando Camargo, que está aí entrando na live com a gente também, Fernandão, que narrou muito na Energia 97 lá. A gente vai compartilhar aqui o vídeo do gol narrado pelo Fernandão, né? O perfil Gatas do Morumbi também tá aí com a gente, ó, muita gente entrando aí na live. Infelizmente só não consigo colocar o Gabriel de novo, né? Caiu totalmente a internet lá, né? Mas assim, então, ó, deixando as mensagens finais aí e o convite para vocês. Então, ó, arquitricolor.com, aí a gente tem conteúdo saindo bastante ainda até o início da madrugada. No Instagram também, no YouTube vai ficar o resumo dessa live aqui. Tem um outro vídeo que eu estou tentando editar aqui, vamos ver se dá tempo de sair hoje, com algumas imagens legais lá do gramado, né? A gente vai ter amanhã, às 9 da noite, o Semana Tricolor ao vivo. E ao longo do dia aí, dessa noite, ainda do dia de amanhã, a gente ainda vai ter muita coisa aí também
não só no Arquibancada, mas nos canais do Gabriel Sá. Então acompanhe, prestigie, compartilhe, dê like, compartilhe com todo mundo que o São Paulo ganhou. A gente tem que comemorar isso aí. Não tem nada ganho, mas o primeiro passo já foi dado. Então vamos por mais aí, porque a gente pode estar acompanhando a história acontecendo, né? Então, valeu, galera. Fernandão, tamo junto aí, obrigado. Tô sabendo que vai rolar um happy hour aí quinta-feira aí, que o Rogério tá marcando. Depois a gente combina aí. Beleza, galera? Um grande abraço aí. A gente se vê aí nos próximos conteúdos do Arquibancada Tricolor. Grande abraço, saudações tricolores. Vamos, São Paulo.